Olá pessoal, estamos começando. Muito bom ter vocês aí hoje. Estou só conectando com o Espaço Índigo também e também aqui com o @Pedro Lazarim. Legal, o pessoal já está entrando. Oi mãe, que bom que você está aí, que legal. Pessoal, só me dá um sinal de positivo se vocês estão me vendo bem e se vocês estão me ouvindo bem, tá? Até para facilitar para a gente começar a nossa live. Legal. Show, pessoal. Muito bom. Pessoal, estou muito feliz. Acho que esse é um tema muito bom para a gente estar conversando num período como hoje, né? E é algo que eu já havia falado há muito tempo e eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo de hoje, tá? Espero que seja... Opa, espera só um pouquinho. Todo mundo está me vendo bem? Houve apenas uma reclamação aqui do Felipe, beleza. Felipe, qualquer coisa, sai e entra de novo e veja se você está me vendo bem aí também, tá? Legal. Então, esse é um tema muito interessante, né? E acabei fazendo algumas pesquisas até para trazer um pouco para vocês. Espero que seja proveitoso. Estou muito feliz de estar fazendo essa live e espero que contribua de alguma forma com a vida de vocês, tá? Olha, Sabrina, muito bom, Sabrina. Que bom que você está aí com a gente. Espero também que seja proveitoso para vocês, beleza? Pessoal, muito do que eu vou estar falando para vocês é de um estudo de um alemão chamado Dr. Hammer, tá? Ele que estudou as bases emocionais e as consequências que as nossas emoções e os conflitos que nós vivenciamos traz no nosso corpo, na nossa vida, tá? Então, muito do que eu vou estar falando para vocês hoje vem do estudo dele, chamado Nova Medicina Germânica. Para quem quiser pesquisar um pouco, fiquem à vontade e tenho certeza que vai ser muito proveitoso também, tá? E para a gente começar falando sobre as epidemias, né? Elas, talvez ao longo de muitos 100 anos aí, houveram muitas epidemias, né? A grande epidemia, talvez, da humanidade foi a peste negra, né? Mas também houve outras, né? Como a peste bubônica, entre outras. Mas eu quero trazer para vocês, principalmente, essas últimas que têm acontecido, né? Talvez a gente pode pegar a gripe A, né? E a gripe agora do coronavírus, tá? Ao longo desse período da gripe A, do H1N1 e do coronavírus, houveram pequenos surtos, né? Nada a nível mundial, né? Talvez o ebola ali naquele período, mas foi algo bem contido, não chegou a essa proporção como chegou o H1N1 e agora o coronavírus. E tem algo nisso tudo que me chama muita atenção, né? Principalmente pegando H1N1, coronavírus, entre outros. Se você pegar febre amarela e pegar algumas outras surtos que acontecem, a gente vai pegar algumas coisas em comum ali. Os sintomas, por exemplo, coriza, nariz escorrendo, tosse, alguma inflamação na garganta, febre. Se vocês repararem, são sintomas basicamente de gripe, né? É uma coisa muito comum.
Então, se a gente pegar os sintomas da gripe para a nova medicina germânica, pegando esses conflitos que eu falei para você, né? Pegando nariz, garganta e um pouco de febre, são coisas muito comuns que conflitos emocionais extremamente pequenos que a gente vive no dia a dia é capaz de estar trazendo esses sintomas. Por exemplo, uma simples situação de desconfiança, onde você se sente um pouco acuado ou um pouco inseguro no ambiente que você está vivenciando, pode estar trazendo escorrimento do nariz. Entende? Então, se por um acaso você tá desconfortável com o seu ambiente de trabalho por conta de alguma coisa, isso pode estar levando você a ter um problema de escorrimento do nariz, alguma coriza, alguma coisa assim. Se você está tendo algum certo desconforto ou alguma situação de algo que está trazendo algo ruim para você no seu relacionamento amoroso e que você está se sentindo um pouco pressionado, um pouco também receoso, pode estar trazendo isso. Garganta, coisas, situações também um pouco ligadas a medo, mas principalmente coisas que você contém, que você não está expressando, que você não está falando, ou que você não está falando sobre a sua agressividade, também você não está colocando a sua agressividade para fora, você está se contendo. E a febre, ela é simples em muitos processos de cura, de resolução, a febre vai estar presente. Mas lembrando que todos esses sintomas, seja do nariz, seja da garganta ou a febre, ela só acontece quando nós já estamos resolvendo os nossos problemas. Tá? Então perceba que tudo que eu estou falando, seja do nariz, a garganta e a febre, são coisas que, é muito comum. Uma gripe é muito comum. Por quê? Porque são coisas pequenas que a gente precisa vivenciar. E isso, num dia comum na nossa rotina e que acabe trazendo para nós um certo transtorno, pode estar me levando depois, daqui a um tempo, uma gripe ou alguma situação assim. Então perceba que são coisas muito pequenas, né? Agora, por que acontecem as epidemias? Né? Pensando nisso, né? Pensando em desconfiança, insegurança, a questão de eu farejar um perigo que está acontecendo ao meu redor e tudo mais. Agora pensem, por que acontece numa grande quantidade de pessoas? Porque nós estamos falando de algo sistêmico, né? Algo quase a nível mundial. E se vocês analisarem a nível Brasil, Itália, talvez China e outros países, vocês vão observar algo muito comum entre a população. Não vou dizer todos, mas onde grande parte da população está desconfortável com algo, está se sentindo pressionado com algo, está se sentindo acuado, está sentindo que está perdendo o seu território, está sentindo medo. Então, vamos analisar puramente o Brasil, né? Pouco menos, né, de 2 anos, nós tivemos as eleições, que foram talvez a período muito tenso, de muito medo, onde todo mundo estava sentindo receoso, estava vendo tipo um perigo, ia haver uma grande catástrofe. Então, se vocês analisarem esse período que o Brasil vivenciou lá atrás, é um período que colocou em tensão quase o Brasil inteiro. Na Itália, o pouco que eu sei, a chegada de imigrantes lá, toda a questão de mudança de rotina e tudo mais, isso também vai fazendo com que a própria população fique no estado de alerta, né? Então, esse estado ele acaba levando as pessoas também, ou seja, num estado sistêmico, uma grande quantidade de pessoas vivenciando um processo muito parecido. Então, para o Dr. Hammer, sempre quando tem uma massa de pessoas vivenciando um processo igual, quando acontece a fase de resolução, todo mundo vai entrando numa fase de resolução, né?
Então isso que nós estamos falando dos sintomas, seja do coronavírus, de gripe e tudo mais, é uma fase de resolução que está acontecendo, é algo extremamente positivo, tá? Então, apenas nós estamos falando, nós não estamos falando de um caso, nós estamos falando de uma massa de pessoas vivenciando a mesma situação, a mesma resolução, tá? Então, isso para mim me deixou muito tranquilo, porque eu sabia que isso era apenas um reflexo de algo que já estava, que a população já estava vivenciando. Nós só apenas estamos resolvendo algo que nós vivenciamos. Né? Quem tiver o coronavírus provavelmente já está resolvendo tudo isso. Né? Então, vamos pensar um pouquinho juntos, tá? Quando a gente está falando um pouco do corona, desses sintomas, é muito parecido com a gripe, né? Talvez até menor que a gripe. Agora, se vocês fizerem uma análise, mundialmente, é em torno de 650 mil pessoas no mundo, né, morrem por complicações da gripe, no mundo todo. Mas ninguém fala, ou seja, não tem uma mídia em cima falando, meu Deus, olha, agora começou um surto de gripe, tem pessoas morrendo agora com isso e aquilo. Não tem isso, né? Mas todos sabem que, ó, fulano está com gripe, ciclano está com gripe, teve uma grande quantidade de uma escolinha de alunos que tiveram gripe e saíram e tal, mas é gripe, né? Mas a gripe hoje, ela provavelmente ela vai matar mais do que o coronavírus. Entende? Então, todo esse alarme, né, talvez pudesse ter sido feito também com gripes normais. Porque isso também acontece todo ano. Entende? Mas não tem alarme. Então eu quero trazer para vocês e acompanhar essa linha de raciocínio. Por que existem as complicações, seja no coronavírus, seja numa gripe, seja em qualquer coisa? Por causa de algo extremamente simples que todos nós temos, que é o medo. Tá? Então, eu quero abrir agora para a gente começar a falar um pouco sobre o medo. Porque sem o medo, isso que nós estamos vivenciando não existiria. Tá? Então, vamos pensar um pouco. O medo é uma emoção extremamente necessária, tá? Para o longo da história da humanidade. O medo, na realidade, fez com que que os seres humanos pudessem estar vivos até hoje. Porque o medo trouxe cautela. Olha, eu posso ir até aqui, eu posso subir aqui, não posso subir, não posso enfrentar um animal que é mais forte do que eu. Então isso foi fazendo com que os seres humanos fossem sobrevivendo, justamente por causa do medo. Né? Mas o medo está presente na gente. E o medo ele ativa, se o medo ele passar de um estágio e se tornar um pânico, né, nós entramos num estado de alerta. Tá? Um estado onde ativa uma região específica do nosso cérebro, né, que é as amígdalas cerebrais. E essas amígdalas, elas bloqueiam totalmente o nosso córtex frontal, tá? Que é o que faz a gente pensar, faz a gente raciocinar. Quando bloqueia, a gente entra no instinto, tá? Toda a parte instintiva, apenas instinto. Então, nesse momento, a gente entra no estado de luta ou fuga. Entende? Então, a partir desse momento, a gente simplesmente é igual um cachorro, é igual um animal, é igual qualquer animal. Porque a gente não consegue mais raciocinar com relação ao que está acontecendo com a gente. E aí que entra o medo. Entende? Então, o medo ele bloqueia a gente de raciocinar. E o medo da morte, ou o medo muito exacerbado, ele entra dentro de uma conexão que afeta principalmente os pulmões, para a nova medicina germânica. Então ele tem um foco no nosso tronco encefálico e que essa região afeta principalmente
os nossos pulmões. Então, do que as pessoas estão morrendo, né? Do coronavírus? Do que as pessoas morrem? As complicações que existem nas gripes? Sistema respiratório. Entende? Por quê? Medo. Então percebe, quando a gente fala das mídias sendo colocado esse alarme, e a gente vai assistindo, e a gente vai entrando nesse caminho, a gente entra num estado de pânico. A gente trava, e aí sim eu estou totalmente propenso a ter a gripe ou o corona, e ter muitas vezes algo que seja mais grave, porque vai afetar o meu pulmão. Aí entra a falta de ar, e daí vai entrar, a febre vai ficar muito mais exacerbada, e ali nós temos essa complicação e o perigo de morte. Então percebam que nós estamos falando de um caminho só, né? Nós temos um surto, que isso acontece todo ano, seja por gripe ou por qualquer outra coisa, né? Então nós temos uma informação, porém com um alarme tão grande, com fechar a fronteira, para não poder viajar, não poder mais encostar em ninguém, não poder mais respirar perto de alguém, não poder mais fazer nada, nós estamos entrando num estado totalmente de pânico. E ali sim nós podemos afetar principalmente os nossos pulmões. E aí sim isso se torna um grande alarme, isso pode se tornar em algo perigoso. E se for simplesmente o corona, beleza. Porque se vocês forem assistir, tem um vídeo de um médico patologista aqui do Brasil, ele é professor de uma faculdade de Ribeirão Preto. E ele fez um vídeo, ele chama Benny Schmidt. Se vocês quiserem, vocês podem assistir, procurem ele lá no YouTube. E ele fala que ele não entende porque tanto alarme, tá? Porque o coronavírus, a patogenicidade do coronavírus, ele é apenas capaz de escorrer o nosso nariz. É muito menos do que uma gripe. Então ele não sabe o porquê que isso está acontecendo. Mas, de qualquer forma, assistam apenas se for uma informação que pode trazer uma certa tranquilidade para vocês. Só vou ler umas coisinhas aqui. Marley, ou seja, essa pandemia veio para solucionar um problema mundial? Acredito que sim. Talvez, não sei se mundial, mas ele ficou focado em alguns países, né? Então, situações ou informações de tensão, principalmente, que estava acontecendo em alguns países, tá? Eu acredito que sim. Pedro, muito boa essa informação. Para as pessoas que o núcleo da mente é medo. Perfeito, Charles, é isso mesmo. Então, pessoal, só continuando. E aí, o que acontece com a gente? Tá? Também, quem quiser, eu vou estar passando um livro, que é um livro de fisiologia do estresse. E aí vocês vão entender um pouco disso que eu estou falando agora, tá? Chama Por que as zebras não têm úlceras? É um nome até um tanto engraçado, mas procurem e quem quiser, leia, porque isso vai trazer muita informação sobre o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Então, pensem só. O medo, né? Vamos entrar ainda na situação do medo. O medo deixa com que você fique alerta, né? Para que você fuja de algo, para que você enfrente algo, tá? E aí ele vai ativar algumas regiões do cérebro. E isso vai fazer com que ele libere muitos hormônios, principalmente cortisol, adrenalina, noradrenalina, para que você tenha energia para lutar ou fugir. Então esse foco vai ficar em aumentar a sua capacidade cardíaca, aumentar a sua capacidade respiratória, mandar mais sangue para os músculos. Dessa forma, você tem toda a energia centralizada em algo que vai ser eficaz na sua vida. E aí o que acontece? Focado tudo nisso. Daí, o que acontece com os outros sistemas?
sistema digestivo, sistema reprodutor e sistema imune. Tem outros também, mas vamos focar nesses três. Eles caem. A função desses sistemas nossos, eles perdem muita qualidade, muita função. Então, em períodos como esse, as pessoas podem ter, por exemplo, diarreias, que é muito comum, tá? O sistema reprodutor cai muito a nível hormonal, tá? Cai libido, cai também a parte de progesterona, estrogênio nas mulheres, testosterona nos homens, tá? E o sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele cai profundamente, porque o nosso corpo não está preocupado com algum agente, ele está preocupado em sobreviver, tá? E aí nós entramos em mais uma informação. Lembrem que o cérebro, ele não identifica o que é real do imaginário, tá? Então, ter um cara com uma arma na minha cabeça agora e um medo que eu tô de ser demitido, que é algo imaginário, é a mesma coisa do meu cérebro. Entende? Então, por isso que medos como esse, de algo que a gente não vê, de algo que leva uma certa insegurança, porque nós estamos vendo pessoas de outro país morrendo, ficando doente, isso pode afetar para o meu cérebro. É como se tivesse é a mesma coisa de ter um cara com uma arma na minha cabeça agora. Entende? Então lembrem que o cérebro não identifica o que é real do que é imaginário. Então o medo, ele vai estar trazendo um foco em algumas regiões, né? Como o sistema cardíaco, o sistema respiratório para você conseguir respirar mais e também na parte muscular. Os outros sistemas caem. É tipo cachoeira mesmo, vai por água abaixo totalmente o nosso sistema. E é lógico que nós estamos falando aqui não apenas de um evento, mas de um período de estresse, né? E nós estamos vivendo um período até agora ainda é curto, sabe? Ainda nós estamos apenas no estado de alerta, mas se isso se prolonga por mais tempo, isso se torna um ponto de deixar o nosso corpo num estresse muito prolongado. E isso sim pode estar levando a consequências, talvez até depois que o surto passe, muitas pessoas ainda vão ter alguns sintomas ainda, tá? A Vera também trouxe algo aqui. Se você puder falar de novo sobre o que é a resolução do conflito, para quem entrou só agora. Tá. Beleza. Então assim, ó, até para frisar, para que todo mundo entenda sobre o que é essa fase de resolução. Quando a gente vive um conflito emocional, seja pessoal, seja algo sistêmico, nós estamos vivenciando algo que inicialmente não vai me trazer sintoma nenhum, tá? Isso vai me deixar um pouco mais alerta, sabe? Quando a gente está talvez sob estresse, a gente fica mais alerta ali, mas nós não temos sintoma nenhum, nós estamos bem, né? Nós estamos até com mais energia. Talvez perca um pouquinho de apetite e não durma tão bem, mas estamos bem. Então essa é uma fase em que nós estamos mais alerta, mas não temos sintoma. Quando por um acaso a gente resolve esse conflito, né? Vamos imaginar aqui que o meu medo é de ser demitido porque tá vendo cortes, tá vendo demissões em massa na empresa onde eu tô. E eu tô alerta ali, tô numa fase ativa e tudo mais. E aí daqui um pouco vem o meu chefe e fala assim, olha, você está muito bem, nós resolvemos promover você, né? Ou seja, eu saio da situação de medo e ainda melhoro o meu estágio. O que vai acontecer nesse momento? Eu saí do conflito, ali eu começo a ter uma resolução, tá? É nesse momento que eu resolvi o problema que está por trás que começam os meus sintomas, entende? Então é isso que está acontecendo com o mundo, é isso que está acontecendo com o Brasil agora, é uma fase de resolução de algo que aconteceu nos últimos anos. Não sei se é política, porque entra uma questão também pessoal, né? Pode ser que seja um conflito de alguém que está ligado a relacionamento, um profissional, outro familiar, outro em diversos âmbitos, às vezes até pessoal.
mas que, pegando esse contexto a nível Brasil, a nível mundo, a gente pode perceber que nos últimos anos tem sempre um estado de alerta. Pessoal, deu uma pausa, verifiquem se voltou para vocês, tá? Beleza. Se ainda tiver meio com problema, que aqui apareceu uma pausa, só me avisem comentando, beleza? Então, pensem agora que esse estágio, isso que está acontecendo, seja no pessoal, seja no grupo, está numa fase de resolução. Então é algo que a gente tem que quase que comemorar, porque é algo extremamente positivo. Beleza? Tá. Então a Bruna falou que travou. Verifiquem se está voltando para vocês, tá? Só vou esperar um pouquinho, porque eu acho que parou para bastante gente. Depois só dá um sinal aí também de positivo. Aqui tá tudo ótimo, beleza. Aqui no @Pedro Lazarim tá travando ainda, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou encerrar aqui no @Pedro Lazarim e vou começar de novo, tudo bem? Tá, então eu vou só fechar, eu já inicio aqui que falta ainda uma parte bem importante. Tá? Pessoal do @Espaço Índigo, só aguenta um pouquinho que nós já estamos entrando. Legal, o pessoal já está entrando aqui. Aqui no @Pedro Lazarim. Se vocês já puderem me falar se está caminhando, se está travando, só para eu ter uma ideia de como está. E daí a gente continuar. Beleza? Quando puderem, só me dá um sinal de positivo se está caminhando bem. Beleza? Tudo certo. Olha só. Vamos continuando então, pessoal. Então, e aí nós temos que pensar assim, que tudo isso está acontecendo, é um sinal de positivo, nós estamos resolvendo os nossos problemas, né? E em meio a tudo isso, né, tem os cuidados que estão acontecendo, alguns talvez sejam mais exacerbados, outros nem tanto, mas vamos pensar então, né, já que tem se falado tanto em imunidade e tudo mais, vamos pensar um pouco na nossa imunidade, né? O que faz com que a nossa imunidade aumente, né, e que tenha capacidade a suportar essa fase, essa situação que está acontecendo, né? Primeiramente, a gente entender o que está acontecendo e não entrar nesse estado de pânico, né? Quanto mais a gente estiver bem, melhor a nossa imunidade, né? Então, e o que é estar bem, né? Relacionamentos, nossa profissão e tudo mais. Mas vamos pensar um pouquinho, tá? Em alguns hormônios que estão muito ligados à nossa imunidade, tá? Endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. São esses quatro grupos de hormônios que estão muito ligados à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, né? Partindo do princípio que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, seja a nível relacional, seja a nível pessoal, vai aumentar a minha imunidade, então nós temos que falar um pouco sobre esses 4 grupos de hormônios, tá? E o que eu posso estar fazendo para que esses hormônios aumentem ou melhorem, né?
Então, vamos pensar na endorfina, tá? Tem alguns estudos que dizem que comidas mais picantes aumentam o teor também de endorfina, né? Mas também a gente pode pensar em dançar, cantar, é, coisas, situações da nossa vida que nos deixam felizes, né? Normalmente o cantar, dançar são coisas que fazem com que a gente saia um pouco de uma situação meio regrada, onde eu não consigo sair daquele olhar, né? Então, dançar, pular, cantar são coisas muito importantes a nível de endorfina. Isso vai ajudar bastante. A serotonina, tá? A serotonina tem algo que pode ajudar bastante. Tomar um pouco de banho de sol, por exemplo, já vai ajudar muito. Atividades aeróbicas, tipo correr, andar de bicicleta, ou até mesmo pular corda, algo que seja mais, que aumente a nossa capacidade cardiorrespiratória, e isso todos vocês mesmo dentro de um apartamento fechado vocês conseguem estar fazendo, né? Então serotonina vocês podem estar aumentando assim. A dopamina ela já é um estado um pouquinho diferente, tá? Porque eles estão ligados um pouco a um propósito, a algo que demanda tipo uma meta, tá? Então, para quem nunca fez isso na vida, eu sugiro a vocês que peguem esse momento de isolamento, façam metas para a vida de vocês, né? Pense num futuro próximo, num futuro médio, um futuro a longo prazo e coloquem metas para esses 3 pontos, né? E sempre quando você conquistar uma meta, seja ela a curto prazo, médio ou longo prazo, que vocês celebrem muito. Porque a dopamina ela está muito ligada a conquistas pessoais, tá? E as conquistas pessoais, quanto mais eu celebro, quanto mais eu coloco a importância naquilo que eu fiz, que eu conquistei, mais propósito eu coloco na minha vida, consequentemente, mais dopamina também eu coloco na minha vida. Compreende? Então, dopamina aqui. De todo eu falei 3. De todos os 4, esse é o mais importante, a ocitocina, tá? A ocitocina ajuda muito a criança, tá? O bebê a formar toda a parte cerebral, tá? E se vocês pensarem em nós, seres humanos, como mamíferos, a parte da convivência social, do contato físico, do abraço, do olhar, do toque, isso é o que mantém aos seres humanos ainda vivos, aos mamíferos vivos. Porque quando existe uma exclusão, um isolamento social, a gente segue com um grande perigo de vida, tá? E esse é um hormônio já muito estudado, principalmente que ele é muito produzido no período de gestação e no pós-gestação para ser amamentado também, mas ele também é um hormônio ligado a relacionamento, a contato, tá? Não relacionamento somente de homem e mulher, mas também de relacionamento entre amigos, entre irmãos, entre tudo. Então, uma das formas de você alimentar muito e aumentar muito a ocitocina é contato físico, abraço, beijo, encontrar com pessoas que você ama, conversar, sabe? Porque essa parte social, essa parte do contato a nível social, né, ela aumenta bastante a produção de ocitocina, trazendo para nós um estado realmente de felicidade, tá? Então são esses 4 grupos de hormônios que levam a gente a um estado realmente de aumentar muito a nossa imunidade. Então aqui nós podemos falar de atividade física, banho de sol, mas também, não falei, mas uma boa alimentação, isso ajuda bastante, né? E
as metas, que são muito importantes para as conquistas pessoais, e também a nível social, né? A nível de contato com pessoas. Isso é muito importante, tá? Então são maneiras, né, da gente estar melhorando a nossa imunidade para esse momento que nós estamos vivenciando, né? Só um pouquinho, pessoal, só mais uma aguinha aqui. Então percebam que esse é um momento que nós temos que começar a pensar novamente, né? Porque pensem, nós fomos inundados ao longo desses últimos meses, o último mês principalmente, aqui no Brasil agora mais ferrenho, deixando a gente talvez sem conseguir nem pensar, né? A gente simplesmente vai seguindo uma manada e a gente não consegue mais parar para raciocinar e pensar se realmente é um estado para a gente ficar alarmado ou eu posso pensar de uma maneira diferente. Então esse é o momento, e essa live também serve para isso, para a gente sair do medo e começar a raciocinar um pouco, perceber que talvez uma gripe todo mundo aqui já pegou, não é nada para a gente ficar dentro de um estado, meu Deus, todo mundo vai morrer agora, né? É apenas para a gente sair do medo e entender e fazer coisas nesse momento talvez de isolamento para aumentar a nossa imunidade, para resgatar situações que talvez a gente não tinha tempo para fazer, né? Quantas pessoas às vezes falam, meu, não tinha tempo para ler um livro. Lê um livro, né? Não tinha tempo para fazer um artesanato, para arrumar uma parte do guarda-roupa, para arrumar alguma coisa. Façam aquilo agora vocês têm tempo, né? A começar a fazer uma oração, uma meditação, comecem a fazer coisas que talvez vocês estavam deixando por falta de tempo, seja pelo trabalho, pela ocupação, por quantidade de coisas que a gente se coloca. Esse é o momento da gente dar um reset, né? Então, sabendo de tudo isso agora, sabendo que talvez vocês possam ficar tranquilos, que está tudo bem, é o momento também de, opa, então o que eu posso fazer agora da minha vida que me deixa mais feliz, né? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O que vocês podem estar fazendo agora da vida de vocês, nesse período de isolamento, que possam deixar vocês mais felizes do que vocês estão, tá? E essa é uma resposta que vocês podem estar dando aqui ou também depois no Instagram. Isso é muito importante. Esse compartilhar de felicidade, né? Tem muitas pessoas às vezes, meu, tô trancado em casa, agora não sei o que fazer. Poxa, comece a partir do momento que a gente destrava aquele momento de desespero, a gente começa a pensar. E aí a gente começa, putz, cara, quanto tempo que eu estava querendo ler aquele livro, né? Há quanto tempo que eu estava querendo aprender a fazer crochê, né? Quanto tempo eu estava querendo começar a fazer yoga em casa, né? Então, pensem um pouco em atividades e coisas que vão deixar vocês mais felizes, né? Dentro da realidade atual. Tem algo também que a gente precisa colocar, talvez vocês vão falar assim, minha felicidade seria pegar e sair correndo aí pela rua. Mas talvez nós estamos vivendo um momento diferente. Então como eu posso ser feliz dentro da realidade que eu estou vivendo hoje? Olha que baita aprendizado a gente pode ter num momento como esse, né? Ser feliz dentro da realidade atual, né? Então pensem um pouco sobre isso. Podem estar deixando alguns comentários para a gente conversar um pouco mais. E dentro dessa perspectiva que eu trouxe para vocês sobre os conflitos emocionais, sobre a fase de cura, sobre tudo isso, se vocês quiserem, eu ainda tenho um tempo para perguntas, tá? Olha só, nós já temos algo aqui. Da Nina Rosa. Reaprender a lidar com as pessoas que moram na nossa casa. Perfeito, Nina.
É bem isso. Às vezes eu conheço muitas pessoas que moram juntos e que se veem apenas para dizer boa noite, né? Trabalham muito, muita reunião, muito, né? E às vezes esse é o momento de ficar juntos 24 horas por dia, né? E não apenas no período da noite. Eu acho que é um bom momento para se olhar, um bom momento para se abraçar, para ficar juntos. Muito bem. Também, né, Nádia, aprender a viver o aqui e o agora. Muito bem. Porque talvez muitas pessoas já estão pensando, já estão vivendo no quando isso vai acabar, né? Quando acabar, meu Deus, eu preciso trabalhar porque eu não estou trabalhando, não estou ganhando. E às vezes está perdendo uma grande oportunidade de viver o agora, né? Um momento como esse que nós podemos aproveitar muito. Muito bem, Nádia, muito bom mesmo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta ou algum compartilhar, vão trazendo esse momento, acho que tão importante da gente estar trocando conhecimento. Também é muito importante que vocês tragam o conhecimento de vocês também, né? Acho que esse é um momento de troca, né? É algo muito rico, tá? E pessoal, pensando nisso, gostaria apenas que vocês percebessem quem de vocês, ou talvez todos vocês, que se interessar por essa parte da nova medicina germânica. Primeiro, eu vou estar dando um curso no segundo semestre, tá? Mas em segundo, eu quero liberar para vocês, para quem quiser, depois vocês podem estar deixando, uma aula gratuita sobre as 5 leis biológicas, tá? Então, para quem tiver vontade de aprender um pouco mais sobre isso, eu vou estar fazendo essa aula provavelmente nos próximos meses, online, tá? Então, para quem tiver interesse, depois deixa no comentário ou no Instagram, que vai me ajudar muito. Olha só o Charles. Pedro, através do equilíbrio do pensamento positivo, que traz luz para o mundo interno, ativa o hipotálamo, que produz substâncias que aumentam a imunidade dentro da hipnose, é usado muito. Perfeito, Charles, é por aí, tá? Até inclusive era para eu ter falado um pouco mais sobre o pensamento positivo, porque da mesma forma que o nosso cérebro não entende o real do imaginário, o pensamento positivo ele também traz essa perspectiva, né? Sem pensar no real ou no imaginário, se eu trago muitos pensamentos positivos, algo que me deixa feliz, me deixa bem, eu também tenho essa capacidade de aumentar a minha imunidade. Muito bem, Charles, perfeito. Marley, com tanta turbulência, estou numa tremenda paz incrível. Muito bem, Marley, é bem por aí. Provavelmente você não vai passar por grandes transtornos nesse momento. Lourdes, agradecer mais e reclamar menos, isso mesmo. Acho que a gratidão ou agradecer é um ponto, entrando nesse ponto de positivo, que é fundamental em meio a tudo isso. Legal. Legal. Olha só, eu tenho interesse das aulas, muito bem. Também tenho interesse na aula. Depois, se vocês puderem deixar no meu Instagram ou, tá? Eu vou estar deixando também um número de WhatsApp que vocês podem estar mandando, que é o número da Vera, tá? Vou estar deixando aqui e logo mais eu deixo também para o pessoal, pro pessoal do Espaço Índigo, vocês podem estar mandando para o número particular do Espaço Índigo, quem tem interesse, tá? Nessa aula que eu vou estar fornecendo gratuito, tá? E aqui vocês podem estar mandando nesse número que eu enviei agora no WhatsApp,
até para eu ter um pouco de controle, porque vai ser um grupo fechado, tá? Também tem interesse na aula, legal. Então, porque como é um grupo fechado, eu não vou abrir tipo numa live, né? Vai ser uma aula fechada, então eu preciso saber quem tem interesse, tá? E daí nós vamos estar falando um pouco como funciona essa parte do conflito emocional, o que é uma fase de cura, o que é um sintoma, a gente vai entender então todos esses sintomas e doenças dentro de uma perspectiva um pouco diferente, tá? Olha, tem uma pergunta legal aqui, ó. Como posso ajudar as pessoas que estão nessa vibe tão grande de medo? Olha, primeiro trazendo informação, né? E acolhendo. Acho que acolhendo esse momento, acolher essas pessoas e principalmente como a gente está falando muito desses hormônios, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, então se é uma pessoa que está próxima a você, então use esse momento para estar próximo dessa pessoa, abraçar essa pessoa, ficar próximo, tomar um banho de sol, de vez em quando fazer um exercício, uma boa alimentação, são maneiras já de fazer com que essa pessoa saia um pouco dessa vibe, né? Ou seja, primeiramente, eu acho que uma forma de ajudar é fazer com que a pessoa diminua ou pare de ver tantas informações, né? Jornais e, enfim, tudo mais, que isso só vai fazer com que as pessoas entrem cada vez mais no medo. À medida que a pessoa diminui um pouco a visão sobre todas essas informações que está sendo passado e começa a se alimentar melhor, fazer uma atividade, sair dessa vibe que ela tá, provavelmente você já vai estar contribuindo muito com ela, tá, Vera? Muito bem. Cada um vai lidar de sua maneira particular. Perfeito. A grande questão hoje é de que forma essas informações possam contribuir para que cada vez mais pessoas saiam dessa situação de medo, né? Então, pessoal, era essa a informação que eu gostaria de passar para vocês, tá? Espero que tenha contribuído de alguma forma para esse momento de vocês e que vocês usem essa informação para o resto da vida de vocês, mas principalmente para esse momento de isolamento, que vocês possam estar fazendo o melhor para a vida de vocês e não vivendo numa situação de escassez, de medo, de desespero, né? Mas sim viver, ou melhor, continuar vivendo e trazer cada vez mais felicidade e amor para a vida de vocês, para a vida da família de vocês, tá? Então, depois, tá? Esse vídeo que foi dividido em dois vai estar também no YouTube. Então, se fez sentido para vocês e vocês conhecem pessoas que possam se beneficiar dessas informações, compartilhe com essas pessoas, tá? Talvez possa ajudar muito, beleza? Pessoal, então foi um grande prazer estar com vocês. Semana que vem estaremos novamente, segunda-feira, às 8. Provavelmente na quarta-feira eu vou estar também fazendo uma live, só que em parceria com uma clínica de balneário, tá? Onde nós vamos estar falando principalmente sobre a imunidade, um foco específico, tá? Então, para quem quiser, quarta-feira, provavelmente meio-dia, nós vamos estar falando, eu e a Bruna Grano, nós estaremos falando um pouco sobre a imunidade, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Lembra sempre, mandem mensagem para quem tem interesse na aula, para aquele WhatsApp, e aqui no Espaço Índigo mandem também no WhatsApp do Espaço Índigo, beleza? Depois eu vou unir essas pessoas que têm interesse e eu vou estar enviando mensagem para ver quando nós vamos fazer essa aula, beleza? Gente, um grande abraço e até segunda que vem. Tchau, tchau.